Muito boa noite, pessoal. E aí, tudo certo? Estamos começando aqui essa live que vai ser um bate-papo aqui incrível. Na verdade, é a primeira aula de um mini curso que eu vou fazer junto com o professor Mauro Ghiseline, que já está entrando aí, tá bom? E esse mini curso, a ideia dele, que é o que a gente vai fazer, é justamente para esclarecer um pouco mais assuntos ligados ao treinamento multifuncional, a avaliação multifuncional, que é uma coisa que o professor Mauro Ghiseline domina muito, e o que é importante você entender é de onde saiu essa ideia, porque a gente estava conversando, a gente conversou na Fitness Brasil, foi, a gente conversou na Fitness Brasil, a gente conversou, ele veio me visitar, me explicou um pouquinho mais sobre o método. E aí eu falei, caramba, isso faz todo sentido, né? Falei, vamos tentar fazer uma live para poder conversar com o pessoal. E aí dentro disso daí, dentro dessa live, a gente vai poder esclarecer um pouco mais. Essa live foi semana passada, e aí eu praticamente intimei o professor Mauro Ghiseline a gente fazer um mini curso, que é isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? Quem tá online aí tá me vendo bem, o Mauro já tá na área que eu vou chamar ele. Eu tenho que fazer só o seguinte aqui, pessoal. Tenho que pegar um link. Segura aí que eu vou ter que pegar um link. E se cair um pouquinho a transmissão aqui é jogo rápido. Aliás, eu vou chamar o Mauro porque se eu sair para pegar o link, ele fica no ar aí com vocês. Espera aí. Espera aí. Maurão, cadê tu? Cadê o professor Mauro? Boa noite, galera aí, ó. Galera tá na área. Vamos lá, tô chamando o Mauro aqui já. Tudo que está aqui online está no grupo do WhatsApp que a gente fez para mandar o link dos cursos, o link das aulas. Fala aí com a gente. Alô, Mauro, boa noite. Oi, Giva, tudo bem? Boa noite, um abraço, boa noite para todo mundo. A gente sempre faz olha o coraçãozinho para quem está chegando aí. Sejam bem-vindos, obrigado pela oportunidade. Estamos na área, Giva, você está com a bola. Vamos lá. Show de bola. Eu vou ver aqui só se eu consigo. A galera que falou que está nos grupos aí, deixa eu ver se eu consigo sair aqui e voltar para pegar o link do grupo para quem não esteja. Segura aí, pessoal, um minutinho e já vai começar essa brincadeira. Deixa eu acho que deu certo. Deixa eu só ver se vai dar certo aqui, Mauro. Tudo bem, vamos. Beleza. Pessoal, Fixado. ó, consegui. O que eu fiz aqui? Se por acaso alguém que está aí com a gente não está no grupo do WhatsApp, vocês podem entrar através do link que eu deixei aqui fixado, tá bom? Que é um link de um grupo, onde a gente está com 3 ou 4 grupos, e é através desses grupos a gente está liberando os links aí, vai ter algum conteúdo extra também, uma surpresa no final. Maurão, mais uma vez, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado. A gente fez a live na quinta passada e realmente para falar de treinamento, de avaliação multifuncional, é um tema assim que é muito longo para pouco espaço de tempo. Alguém que está aí online já usa treinamento funcional, avaliação multifuncional? E aí, só para resgatar um pouquinho, que eu estava falando e não fechei, né? Eu encontrei com o Mauro lá na Fitness Brasil, a gente estava conversando, ele veio me visitar, e eu, particularmente, que atuo muito numa área de ensinar os personal trainers a ganhar dinheiro, eu sempre falo sobre o ponto diferencial. Só que eu percebo que na prática são realmente pouquíssimos profissionais que têm esses diferenciais. Isso é muito sério. Então, se você não tem um diferencial, você não vai ser reconhecido pelo mercado por isso. E não é só ter. Você precisa ter e mostrar para as pessoas que de fato você tem um diferencial. Que isso gera valor, que isso vai gerar mais resultado, um atendimento melhor. Enfim, se o aluno não perceber, nada vai acontecer. E aí, a gente conversando, né, eu já conhecia, não com tanta profundidade, treinamento multifuncional, avaliação multifuncional, e é uma pergunta que muitos profissionais, eu fazia, né, e muitos profissionais devem fazer, e essa pergunta que eu já vou passar a bola para o Mauro, para ele
destrinchar o que é o treinamento multifuncional, a avaliação multifuncional, quais foram os caminhos que levou, Mauro, você para encontrar essa ferramenta que você tem hoje, que está propagando, ajudando aí já milhares de personal trainer. Agora é bola com você, meu amigo. Manda bala. Tá bom, obrigado, Gil, obrigado. Realmente foi um momento de muita iluminação, né? A gente se encontrar lá na Fitness Brasil, né? Já nos conhecemos lá da Sociedade Brasileira de Personal Trainers, né? E nós já vindo conversando há algum tempo. Então, Gil, é assim, pelo fato de eu estar há 52 anos trabalhando com educação física, 52 anos, né? Em 1983, 84, eu montei na Runner o primeiro departamento de avaliação física, 84. De lá com o médico, e nós temos. Porque eu saí da USP, cheguei na academia e falei, nossa, negócio é coisa de doido. Eu, professor universitário da Universidade de São Paulo, professor da USP, os caras dando treino, né? E a academia, para mim, era um negócio de doido, né? Eu, acadêmico, vindo à academia, aquela puta loucura, muita gente leiga, não tinha pegada que tem hoje, era tudo muito artesanal. Então, eu realmente montei o primeiro departamento de avaliação física, com um médico, com o professor, fazíamos teste lá, com equipamentos da Funbec. Enfim, veja só que coisa, né? Em 1984 tinha essa preocupação. Né? Então, aí nós tínhamos lá, usava dobra cutânea, usava os testes da época, né, que era abdominal, minuto de flexão de braço, testes que, infelizmente ou felizmente, pelo menos melhor do que nada, continuam até hoje. Então, tem essa trajetória toda. E depois eu tive a oportunidade de voltar para essa rede e nós fizemos lá, durante 6 anos, mais de 80 mil avaliações físicas. Aquela tradicional, 80 mil. Eu só perdi para a clínica do Dr. Cooper, que na época tinha 100 mil avaliações. Nós avaliamos uma média, né, 11 unidades da extinta Runner, sei lá que não existe, né? Era cerca de 10 mil pessoas por ano. Era 1.000 pessoas por... Imagine, 11 academias, a conta é muito simples. Uma média de entrar 100 caras por mês, né? Vezes 10 é 1.000, vezes ano é 12 mil. Né? Então entrava lá, era quer dizer, um negócio, um fluxo de gente maluca, né, gente? E todo mundo passava pela avaliação. E eu tinha o departamento médico também, com cardiologista, comandado pelo Dr. Nabil Goraeb. Então nós fizemos 35 mil ergométricos, com 10 derivações, feito por cardiologista. Foi um mega estudo. Né? E a avaliação tinha lá, terminava na dobra cutânea, banco de Wells, antropometria, flexão de braço, submáximo, teste submáximo. Né? Foi um negócio impressionante. E o que aconteceu? Saía da avaliação, aquele pacotinho desse tamanho, com 15 folhas, chegava na sala de musculação, os caras pegavam, olhavam naquilo, 3 de 15. Nós fizemos estudo, a gente avaliou a capacidade funcional aeróbica com bicicleta. E a gente fez um estudo vendo aptidão cardiorrespiratória de 11 unidades. Santana era uma academia de bairro, o VO2, né, estimado pelos testes submáximos, era muito baixinho, 25, 28. A turma da Paulista, da Runner da Paulista, o VO2 médio era 48, 50. Nunca um coordenador se interessou em saber disso tudo. Toda essa informação científica que a gente tinha. E a aula de bike de Santana era igual da aula de bike da Paulista. Uma loucura, né? Então, aí eu entrei em crise, falei, não, para tudo. Falei, nós estamos enganando o povo, pegando dinheiro, não tem renovação. Ganhamos dinheiro, 40 professores de educação física, 30 médicos, todo mundo ganhou dinheiro, tudo bem. Só que estava enganando o povo, porque não tinha renovação, não tinha retenção, o cara não fazia reavaliação, não se interessava. Ele fazia porque era obrigado para entrar na academia, pagava lá R$100, 80. Enfim, aí foi quando eu resolvi, então, em busca de uma nova perspectiva. Fui estar nos Estados Unidos e fui ver que existia uma outra forma de avaliar, que já estava rodando no mercado. Então, aí foi quando surgiu a ideia de criar um novo sistema. Criar não, que ninguém cria nada, né? A gente reorganiza, né? Então o pessoal diz assim, professor, você criou? Não, eu não criei nada. Eu desenvolvi um modelo pedagógico e, de novo, o que a gente fez de inovação? Um sistema de avaliação qualitativa, quali-quanti. Tá? Quali-quanti, porque se o cara vai fazer movimento, eu preciso avaliar movimento. Óbvio.
Né? Se o cara vai agachar, será que ele sabe? Se ele vai flexionar, se ele vai... Então, aí surgiu esse princípio, que não foi ideia minha. Já existia a avaliação qualitativa, mas solta. Sabe, o Brumit, o FMS com 7 testes, a National Academy of Sports Medicine, o American Council Exercise. Então, tinha, assim, testes soltos. E aí eu e o Rafael, né, baseado na experiência de 80 mil avaliações, fizemos um projeto e voltamos e fizemos de novo, aplicamos para mais ou menos umas 10 mil pessoas. Né, um novo modelo. Um novo modelo. Aí nós vimos que aquilo dava certo. Né, e a gente usou o FMS, o Functional Movement Screen, do Gray Cook, que é uma proposta muito boa, mas eu vi que ali tinha algumas coisas. A régua é muito cara, R$ 700, e alguns testes que não me davam muitas informações. Então, daí, essa é um breve histórico, né, Giva, de como surgiu a avaliação. Então, nós, com a experiência do Rafael como fisioterapeuta, falei, vamos fazer uma avaliação que a gente não vai identificar patologia, que não é para o professor de educação física. Nós vamos dar uma ferramenta para ele identificar uma coisa muito importante, que é o déficit de movimento. Essa é a grande sacada. Então, o que é patologia? Né? O pessoal que se inscrever, que depois vai receber esse nosso material, aquela história toda. Né? A patologia é quando você tem uma alteração, você tem uma alteração estrutural. Tá? Então, a patologia é um desvio anatômico ou fisiológico, né, em relação à normalidade. Foge da normalidade, né, e que constitui uma doença. Tá? Então, é doença. Patologia é doença. Tá? Então, se a gente entender assim, o cara ele tem uma condromalácia, é patologia. Ele tem uma hérnia de disco, é patologia. Ele tem uma bursite, é patologia. Né? Então, a nossa preocupação foi assim, dar ao professor de educação física uma ferramenta que ele pudesse identificar o quê? O que a gente chama de déficit de movimento. O que é o déficit de movimento? Tá lá no quadrinho, né? Eu coloquei lá no fundo ali para o pessoal. O déficit de movimento é uma alteração no padrão de movimento. Vamos entender assim, ó, todo movimento que você faz, todo movimento correto, ele tem um padrão. O que é padrão de movimento? É a maneira pela qual o movimento é realizado. Então, por isso que a biomecânica, a cinesiologia, elas nos dão ferramentas. O que é o agachamento correto? Bom, o agachamento, ele tem um padrão de execução. O pé tem que ter estabilidade, o tornozelo mobilidade, o joelho estabilidade, o quadril mobilidade, a coluna lombar. Então, existe uma cadeia que diz assim, esse agachamento está correto. Baseado em quê? Baseado num padrão de execução. Então, a avaliação multifuncional, ela partiu desse princípio. Dar ao professor ferramentas simples, científicas, de baixo custo, né, que pudesse agregar valor e dar a ele informações a respeito daquelas alterações do padrão de movimento decorrente do quê? Consciência corporal, coordenação motora, mobilidade, estabilidade e força. Mas força o quê? Força junto com estabilidade. Então ela não vê força máxima, limiar, nada disso. Então, essa é a ideia fundamental da avaliação multifuncional. Tá? Então, é identificar onde é que está o calcanhar de Aquiles. Por quê? Se o cara tem um déficit de movimento, ocorre o que a gente chama de movimento compensatório. O nosso sistema nervoso, imagina o seguinte, Giva, a articulação do quadril, ela é tridimensional, ela é triaxial. Então, a articulação do quadril, o quadril faz flexão, extensão. Ele faz abdução, adução, ele faz rotação interna, rotação externa. Então, quando você faz o agachamento, o sistema nervoso está lutando por esses três movimentos que ocorrem no quadril. Só que o agachamento é flexão e extensão de quadril, joelho e tornozelo. É plano sagital. Então, o sistema nervoso tem que fazer o seguinte, você tem músculos biarticulares. Né? O caso do reto femoral. Ele é flexor de quadril e extensor de joelho. Aí, então, o que acontece? Mas nessa cadeia cinética você tem, porque você tem o adutor magno, o adutor longo, o adutor curto, você tem o piriforme, você tem o sartório. Esses músculos estão doidos para entrar em ação. E você quer fazer o quê? O sistema nervoso tem que gerenciar o que a gente chama de ação sinérgica.
Eu quero que o movimento ocorra no plano sagital. Se o sistema nervoso ficar bagunçado, o que acontece? O adutor magno, o adutor curto, ele pode fazer o quê? Mexer no quadril lá em cima. Então, quando você quer fazer flexão, porque existe uma diferença de equilíbrio na ação muscular, os rotatores internos são mais ativados. Aí você tem um valgo dinâmico. Esse é um déficit de movimento. Né? Até apareceu outro padrão, né? Alterou o padrão. Então, é claro que uma bobagemzinha, um valgo dinâmico pequenininho, não é problema. Agora, você vê outro dia o cara do basquetebol machucou, ele fez um valgo dinâmico. A hora que ele caiu no chão, a hora que ele pisou, ele perdeu a estabilidade. As canelas dele é fina. Então ele fez o que? Ele fez um valgo dinâmico. O que aconteceu? Lesão do cruzado anterior. Por quê? Porque ele caiu no impacto, a aceleração, mas o peso dele, imagina, foi o torque na articulação do joelho. Quando ele pisou, o pé perdeu a estabilidade, ele virou, e aí ele fez um valgo dinâmico, arrebentou o ligamento cruzado. Isso é um caso extremo, né? Agora, se o cara tem o déficit de movimento, e ele coloca uma carga tensional muito grande, ou ele faz aquele movimento repetitivo, eu estou ajudando, estou favorecendo esse cara se machucar lá na frente. Ele pode se machucar num movimento único, de potência, ou os efeitos somativos, né? Quer dizer, ele fez hoje, fez amanhã, ele machucou. Não foi aquele, ele fez 100 vezes errado. No 101 ele machucou. Se for lá, foi, não. Foi a 100 erradas que ele fez. Foi a 101 foi que... Tá vindo faz tempo o problema, né? Então, Giva, a essência da avaliação multifuncional é essa, né? É dar ao professor ferramentas, né? Ferramentas que ele consiga identificar de forma simples, clara, objetiva, os principais déficits de movimento, que são decorrentes. Tá? Então, se você pegar, vou dar um outro exemplo para o pessoal que está nos assistindo, né? Se você pegar assim 10 pessoas, pega lá na nossa academia, pega 10 pessoas, coloca uma cadeira e faz assim para as pessoas, eu vou pedir para vocês sentar e levantar da cadeira, cruza o braço aqui, senta e levanta da cadeira, são 10 pessoas, inativas, sedentário, né? Durante 1 minuto vocês vão sentar e levantar da cadeira, de qualquer jeito, não dá o padrão, senta e levanta. Seguramente, Giva, em 1 minuto, seguramente o cara menos treinado vai fazer 15 repetições. Você não fez, sabe? E um cara treinado pode fazer 45. Tá? Agora, o que eu vi? Número de repetições. Agora, você pode ter um cara que fez 15 totalmente errado, o tronco caiu para frente, fez o valgo. Você pode ter um cara que fez 40 totalmente errado, um cara que fez 30 correto. Então eu digo assim, todo mundo tem força de resistência. Só se for doente. Agora, 60% vai fazer o agachamento errado. Tá? Eu estou dando o exemplo do agachamento, que é o exercício mais complexo que tem, mais difícil que tem o maior número de déficits e é o mais usado nas academias. Aí o cara não tem controle, ele vai fazer um jump squat com turn, sabe? Que é um excelente exercício, com salto. Sabe? Vai fazer um jump squat. E ele cai e o joelhão dele vai para dentro. Se ele faz o agachamento tranquilo, quietinho 5 vezes, ok. Agora, respeitar a ordem, né? Isso. Então, Giba, essa é a essência, é assim que nasceu a avaliação multifuncional. E ela é dividida em quatro blocos, né? Nós temos 2 testes que são bem globais, que é o agachamento, overhead, e o avanço a fundo. São testes bem globais. Aí você tem uma visão do controle motor, do controle neuromotor do aluno de forma fantástica. Tá? Aí depois você tem 2 testes que são menos funcionais. Por quê? Porque eles não são em pé. Eles são ajoelhados. Tá? Eles são feitos em 4 apoios e feitos na posição ventral. Então, tudo que for em pé, os 2 pés do pé no chão, sempre será mais funcional do que ajoelhado, do que sentado e deitado. Então, esse é um conceito de treinamento funcional. Entendi. Ô, Mauro, seguinte, você começou a estudar o treinamento multifuncional, montar essa estrutura que você tem hoje já há quantos anos? 10 anos. 10 anos. Ó, galera, olha que coisa interessante, né? Por isso que
Uma coisa que eu aprendi na minha vida é o seguinte: se você quer chegar nesse nível, você já tem que andar próximo dos caras que estão nesse nível, porque senão você não chega. Essa bagagem toda, né? E eu sou um cara que eu vim da avaliação física, né? A Test Trainer nasceu como uma prestadora de serviço de avaliação física. Inclusive, galera, quem tiver pergunta para fazer, tô vendo que chegou um monte de gente aí. O Carnevale está na hora, um abraço para você. O Rafa já Aí, está aí na área também, Carnevale. o Mauro também. Um abraço para todo mundo. Façam perguntas, tá, pessoal? Que eu vou aqui moderando e passando para o Mauro. E aí, o ponto em questão é que eu também senti essa dificuldade na época de avaliação de você avalia, mas lá na ponta você não via parâmetro para prescrever de fato, não é? E o Mauro começou a estudar isso há 10 anos, e assim, o treinamento funcional, eu acho que as primeiras vezes que a gente ouviu falar assim no Brasil, treinamento funcional, que era uma coisa muito esquisita, ainda que ninguém sabia exatamente o que era, porque até então a gente estava engessado na caixinha de empurrar e puxar. O treinamento funcional, quando chegou à tona, eu diria que, posso estar enganado, o Mauro me corrigir depois, talvez uns 8 anos atrás, assim, mais ou menos, veio engatinhando, eu diria que nos últimos 4, 5 anos tomou muita força, né? Perfeito, perfeito. Produtos, negócios, cursos, certificações. E aí a gente tem hoje a onda da internet com centenas de possibilidades. O que eu vejo hoje é que os alunos, eles vêm atrás dos professores na academia e muitos deles já vêm, eu quero fazer esse exercício, eu quero fazer esse, né? Sem saber exatamente o que é, o porquê que tem que fazer. Mas o problema que eu vejo é que existe uma epidemia na nossa mão de obra, dos profissionais, de aplicar muitos recursos do ponto de vista de variação de exercícios, com mudanças de planos diferentes, padrões diferentes, só que a gente tem dois problemas. Problema número um, o profissional ele não sabe fazer, na maioria das vezes, e obviamente isso não é uma regra, mas ele não sabe fazer o que ele está pedindo para o aluno fazer. Esse é o problema. Se você não sabe fazer, você não vai saber os pontos de correção. Todo mundo aí, né? Quem aqui era personal trainer, professor de educação física e musculação, antes de treinar, como que era o seu treino, e depois que você começou a treinar, escreve aqui se melhorou alguma coisa. E eu fui um cara assim, né? Eu trabalhava um pouco já com isso, mas eu não era um cara muito de treinar. Depois que eu comecei a treinar, a cabeça abriu. Só que o ponto em questão, que daí eu vou passar a bola para o Mauro já já de novo, é o seguinte: em função dessa epidemia, se é assim que a gente pode dizer, de trabalho funcional, porque dentro do funcional nasceu aí, veio o CrossFit, veio o Cross Trainer, veio um monte de coisas, tá certo? Inclusive muitas delas mais do mesmo, que a gente já faz no dia a dia, só que nunca se teve tão em evidência, pensando no trabalho do personal trainer, você ter algum método, alguma forma de analisar o movimento. E o ponto em questão, que eu acho que é isso aí que o Mauro está fazendo muito bem, é que a análise de movimento, aparentemente, de primeiro momento, ela é uma análise qualitativa. Só que aí o Mauro encontrou algumas formas de fazer isso aí de forma qual e quant, né? Que aí você tem números para representar isso. E por que isso é importante? Porque todo personal trainer que está aqui ouvindo, a gente está com 130 pessoas ao vivo, né? Pô, gente pra caramba. Todo mundo que está aqui, eu não tenho dúvida nenhuma de que tem um saquinho nas costas aí que leva para cima e para baixo, que tem lá um TRX, que tem alguns tensores, né? Quem que tem esse kit aí? Quem não tiver não é personal trainer, não é possível. Então a gente se vira muito, acho que a gente está numa era que a gente nunca foi tão importante a qualificação técnica. Só que eu ainda vejo que tem um buraco no mercado do que você fala sobre a prescrição, a avaliação, principalmente quando o assunto é movimento. Aí o Paulo foi muito bem sucedido, também não era para menos, né? O cara está 50 anos no fitness, já viu muita coisa e tem um binóculo que ele enxerga um pouco além. Foi muito feliz em 10 anos atrás, antes dessa bomba estourar, né? Eu diria que estourou mesmo assim, uns 5 anos, já estar estudando formas de como mensurar isso, né? Muito bom, Mauro, muito bom. Deixa eu dar uma olhada aqui em algumas perguntas. Quem que fez pergunta aqui? Vamos lá, vamos lá. Ó, a Perla está falando aqui, nós só saberemos repassar
um exercício depois que a gente sente na pele a execução do mesmo. O coach Jéssica Santos está falando assim, como fazer uma avaliação quando se trabalha com consultoria online. Aí é outro problema, hein? Mas já eu passo essa bola para o Mauro aí também. O Eberton está perguntando se dá para fazer uma avaliação multifuncional e uma turma de funcional de forma coletiva ou só individual. Boa pergunta, hein, Mauro? Boa pergunta. O trabalho que você faz, assim, eu acho que o personal trainer, ele trabalha hoje basicamente com 3 produtos, que são os produtos que estão enchendo o bolso deles. É o personal trainer tradicional, é o trabalho coletivo com small group, big groups, tá certo? E o trabalho de consultoria online. Vamos por partes. Pensando no trabalho coletivo, dá para aplicar, Mauro? Veja, Giva, é muito interessante, né? Se nós imaginarmos que toda pessoa que vai fazer um treinamento tem que fazer uma avaliação, se eu tenho um departamento, uma academia, um estúdio, esse aluno é atendido individualmente. É como um consultório médico, como um fisioterapeuta. Depois você entra num processo. Quer dizer, a avaliação coletiva, você pode fazer, por exemplo, você pode fazer um teste de prancha ventral, coloca todo mundo lá e bota a turma e você, muito rapidamente, você avalia o pessoal na prancha ventral. Dá para fazer 10, 12, 15 pessoas. E aí você vai monitorando. Obviamente que será uma avaliação não tão precisa, mas você pode fazer a mesma coisa assim. Veja, o pessoal vai fazer teste ergométrico. Ele faz coletivo? Ele pode fazer um teste de pista, colocar 50 caras e fazer o teste de Cooper. Mas quando ele quer fazer um teste, o que faz? É teste individualizado na esteira, na bicicleta. Vai fazer teste. Então, a gente precisa entender, e o profissional de educação física, nós precisamos crescer, precisamos criar vergonha na cara e adotar a postura como profissional da área da saúde, que é coisa séria. Aí eu tenho todos os meus 15 alunos que treinam comigo, todos fizeram avaliação. Eu marco horário ao longo da semana. Se você é personal, uma aula sua, você vai cobrar. Hoje eu fui atender uma pessoa em casa. Me chamou e tal, não sei o que, eu fui lá. Vai ser cobrado, a minha visita vai ser cobrada. E a própria aula, já do meu pacote, a primeira aula é avaliação. Agora, o que não pode é o personal trainer, é inadmissível. E numa academia, Giva, é inadmissível que o cara entre e você tem um departamento e não faça avaliação. Então, dá para fazer coletivo? Claro que dá. Por exemplo, você quer fazer um teste de PSE, eu posso fazer coletivo. Sabe, agora eu vou avaliar padrão de movimento, déficit de agachamento, não dá para eu ver 10 pessoas. Eu posso pedir para todo mundo ficar agachando, você está errado, você sim, você não. Eu posso, isso é treino. Agora, a avaliação coletiva, alguns testes, dobra cutânea, é individual. Consumo direto de oxigênio, é individual. Vou fazer um teste de campo. Eu posso fazer um teste de 12 minutos, o teste de carga progressiva, teste de velocidade. Tá? Então, a avaliação, nós precisamos entender que o profissional de educação física é da área da saúde. E o médico, eu me lembro, na escola, né, o médico chegava lá, quando eu era aluno e fui professor de área escolar, ele pegava 15 caras, ficava pelado, põe numa sala, e o médico ia ver se o cara se ele tinha, como é que chama, se ele tinha hérnia. Aí assoprava a boca para ver se não estufava os testículos dele. Era de exército, sabe? Então, o cara pelado e ver se você tem postura. Então, isso é boiada. Então, muitas vezes, né, Chiva, nós reclamamos que não somos valorizados porque nós não temos uma atitude de um profissional da área da saúde. É muito oba-oba. O cara sem camisa, se filma lá sem camisa, mostra a barriga de tanquinho, não sei o quê. Pô, eu não vejo médico, fisioterapeuta sem camisa vendendo produto. Eu não vejo. Não vejo nutricionista, mas eu vejo, desculpe, hein, não quero, é só um pequeno detalhe. Então, você tem que avaliar. Então, o treinamento multifuncional, a metodologia multifuncional, ela tem 2 caminhos. Ela tem a avaliação multifuncional e tem o treinamento multifuncional. Não dá para entender que um profissional de educação física que se diz da área da saúde prescreva treinamento sem avaliar. Se ele fizer, Giva, a circunferência com a fita métrica, que custa R$ 1,90, e fizer a circunferência, falou, você está com 98 centímetros, e daqui a 3 meses ele repetir, ele avaliou.
sabe? Já é alguma coisa, né? De alguma coisa. Ele fez alguma Sim. coisa. Ah, professor, mas qual foi a nossa preocupação, né, Gil? Que, aí a pessoa assim, o ideal, né, o bom inimigo do ótimo, o ideal é eu fazer o teste de consumo direto de oxigênio padrão ouro, com máscara, com consumo. Quem está me assistindo aqui, quem pode fazer? Dos 130 pessoas. Quem pode fazer um teste de VO2 máximo padrão ouro? Que custa 400 pau. Que precisa de computador, que precisa de bicicleta, ou precisa de esteira, precisa de consumo máximo de oxigênio. Isso é avaliação física padrão ouro. Pô, a gente dá aula no pasto, em volta da igreja, na sobreloja, numa academia de, sabe, de uma sala de garagem. Então, nós temos instrumentos científicos, sim, e essa foi a preocupação da avaliação multifuncional, sabe? De ter um instrumento que é científico, todos os testes são validados, todos os testes estão na literatura, todos, né? De baixíssimo custo e que você usa o seu celular para filmar. Ou tablet. Mauro, foi bom você ter falado isso, que tem duas questões aí. Uma primeira colocação minha é em relação a testes tão sofisticados como o próprio VO2 máximo, que aí tem uma questão que é o problema para analisar, e aí depois, quando você pega o relatório, né, e você vai analisar, muita informação, muita coisa boa, só que ainda assim é pouca coisa dali que se reproduz numa prescrição. Sim. É muita informação, é muito dinheiro, é muito tudo, e aí quando você vai prescrever, na maioria das vezes acaba virando só um fator de comparação. Eu vou ver daqui 3 meses o que aconteceu com esse cara, né? Isso daí tem a ver com uma pergunta que o Max Alves fez aqui, que eu vou te passar já já. E antes de passar a pergunta dele, que é muito interessante, eu vou dar um recado pro pessoal. Pessoal, é o seguinte, está fixado aqui nos comentários um link do grupo do WhatsApp. Para quem não está no grupo ainda, nenhum grupo, a gente tem 3 grupos que a gente criou, que são os grupos por onde a gente está liberando aí o material, tá bom? E esse grupo aí, o Mauro falou para mim que amanhã a gente vai liberar ele com bate-papo, ele vai tirando mais dúvidas, conversando com vocês aí, tá bom? Lembrando que o Mauro veio aqui a convite pessoal meu, que eu falei, caramba, a gente precisa levar isso para mais pessoas, tem muitos alunos meus aqui, quem é aluno de curso meu aí, depois dá um alô, tá? E quem já é aluno também do curso multifuncional também dá um alô. Justamente para a gente fazer uma junção de um produto legal que vai te gerar muito mais valor, que vai te gerar muitos mais clientes. Então, entra no grupo do WhatsApp, tá bom? Quem não entrou. E também dá uns coraçãozinhos para nós aí. Quem está curtindo? Quem está curtindo? Tá curtindo, manda coração para a gente, manda um joinha. A gente está com 120 pessoas, a gente quase bateu 130 pessoas. Vamos bater 150? Então, agora eu vou pedir um favor para vocês. Encaminha, tá? Vê se dá para encaminhar. Não sei se está disponível para vocês a opção encaminhar. Encaminha aí para uns 2, 3 colegas seus, para a gente tentar bater 150 pessoas. Porque eu estou quase convencendo o Mauro já também. O pessoal já tem um monte de gente perguntando do curso aqui. E eu já estou quase convencendo ele, acho que até quarta-feira eu convenço ele, a tentar abrir o curso para essa audiência, para você que acompanha aí a gente, me acompanha, com uma oferta especial. Então, a gente deva falar isso aí mais para frente, e ele também já está intimado. Eu vou intimando o Mauro, eu sei que ele topa tudo, e a gente vai se falando. Então, galera, é isso daí. Então, voltando à ideia toda inicial, que foi por isso que eu falei com o Mauro ali, a pergunta do Max foi o seguinte, a gente pensa justamente no investimento, no que vai usar, e gera muita dúvida. A pergunta dele é, quais ferramentas são cruciais, Mauro, para a avaliação multifuncional? Precisa do quê? Do tablet, do notebook, do celular? Quais são os materiais, né? Eu acho que o cara vai ter que vender a casa, pelo jeito, para comprar isso, né, Mauro? Vai sim. Primeiro, ele precisa de um bastão de madeira que no Brasil não tem, precisa importar da Noruega, um bastão de madeira. Tinha um amigo meu que falou assim, professor, eu fui fazer, não achava, ele pegou o rodo, destarrachou o rodo, tirou e usou o cabo do rodo, que é o bastão, que você vai fazer o agachamento overhead e vai te ajudar a fazer os alinhamentos dos testes. Então, um bastão de madeira. Depois você precisa de uma fita métrica,
né, que custam R$ 1,99 na lojinha da Dona Maria da esquina. E depois você vai precisar de um rolo de fita adesiva para fazer a marcação no chão, né? O colchonete que você já tem e o seu celular que você já tem, né? E, por exemplo, o professor Rafael, alguns alunos, alguns personal trainers, eles filmam na mão. O que eu recomendo? No Xing Ling, nessas lojas dos chineses, tem aí os tripés, que custa de 50, 60, no máximo R$ 80 um tripé. Que aí fica bonito, você chega, coloca o seu celular no tripé para filmar o aluno, tá bom? É isso aí que você precisa. Aí você quer sofisticar, você tem softwares gratuitos que te ajudam, e a gente ensina isso, né, nos nossos cursos. Tem o Knovia, por exemplo, né, você baixa gratuitamente, você filma o aluno, coloca lá para ele, faz as marcações, fotografa, ele colhe a foto da imagem e você manda para o aluno. E a gente desenvolveu agora, Giva, que a gente não tinha um produto novo, eu desenvolvi um formato que é uma ficha onde você coloca a foto você coloca a foto do teste, a análise, e você faz o quê? Um laudo, como se fosse um médico. Então isso daí, a turma está botando, agrega, o cara fala, nossa, você é doutor, você é fisioterapeuta, não, eu sou um professor diferente. Então veja, gente, todo mundo hoje tem celular. E os celulares hoje têm uma câmera muito boa, tem câmeras muito boas. Então você tem o celular, que todo mundo já tem. Você vai investir o quê? Você vai investir, se quiser o tablet, se você tiver o tablet, usa, fica um pouco maior, fica mais fácil para você visualizar. No tablet, a imagem fica maior do que o celular, tá? Então tem o Knovia, tem o Technique, tem vários programinhas que você faz a análise. Então, Giba, o investimento... E você pode fazer aonde? Você pode fazer na sala de musculação, pode fazer no parque. O Wesley, o menino que fez o curso com a gente, ele fez com você também, ele me mandou uma foto, ele dava treino no parque. O teste de Thomas, ele avaliou o cara, botou o cara deitado em cima da mesa de churrasco. Sabe? Então, como é que eu avalio o teste de Thomas? Pega o banco supino, se você tiver maca na academia, faz em cima da maca. Se não, pega o banco de supino que você tem, coloca em cima de 2 steps e aplica o teste de Thomas. Então, Giva, essa pergunta é muito boa. Não precisa, porque é ciência. O nosso país é pobre. Nós não temos dinheiro para montar uma sala de avaliação que custa 15, 20 mil dólares. Sabe? Então, pelo que eu entendi aí, não gasta mais do que, assim... você sabendo o que precisa fazer, né, tendo toda a estrutura dos protocolos, do curso, etc., você, pelo que eu estou imaginando aí, me corrija se eu estiver errado, não gasta mais do que R$ 50 nos materiais que vai precisar adquirir para fazer. Porque o celular já tem, é uma treina, é a madeira, estou chutando alto ainda, né? Ainda alto. Agora, se quiser comprar um tripé, vai gastar 60, 70 reais. Ou seja, você monta um kit. Obviamente que, claro, a gente recomenda também que não é objeto da avaliação multifuncional, que são os testes complementares, por exemplo, de dobra cutânea. Então, fazer composição corporal é importantíssimo, porque 70, 80% dos alunos quer saber quanto tem de gordura. Então, aí você tem aí os compassos de dobra cutânea que varia no mercado. Mas a avaliação multifuncional, talvez as pessoas não tenham o tripé, que eu recomendo. Agora, se não quiser, filma na mão. Sim. Filma na mão. Eu prefiro o tripé porque eu ajudo o aluno. Show de bola. Tem uma pergunta aqui do Lucas Francisco que eu achei muito legal também. Galera, pode ir perguntando, tá? Eu tô lá em cima, tô passando aqui, eu até vou ficar aqui uns 5, 10 minutos só bombardeando o Mauro de pergunta. O Lucas perguntou o seguinte: é possível perceber desvios posturais na avaliação multifuncional? Ótima pergunta, hein, Lucas? Então, Lucas, é assim, a avaliação multifuncional é uma avaliação dinâmica. Você tem testes, né, o simetrógrafo, os testes específicos de avaliação de cifose, lordose, escoliose, pé cavo, pé plano, genovalgo, genovaro. São as avaliações posturais estáticas.
tá ok? Que é um outro departamento. É claro que a avaliação multifuncional, ela não está vendo, ela não está analisando escoliose, lordose e cifose. Porém, quando você coloca o indivíduo na posição em pé, sem camisa, para fazer as rotações de ombro, você observa a avaliação postural. A gente não gosta, né, Giba? A nossa preocupação foi não misturar, sabe? É uma avaliação qual e quanti, dinâmica, tá? De movimento. A avaliação postural é outro departamento. Entendi. Então, é outra coisa. Então, eu recomendo você faz se você entende, porque o problema, né, Giba, também é o seguinte: o cara tá, você tem escoliose. E aí, você sabe tratar? Eu fui numa academia uma vez, o cara me levou, professor, vem aqui conhecer meu departamento de avaliação, eu tenho cimetrógrafo, faço isso, aquilo, aqui, a gente vê aqui todos os déficits do mundo. Falei, que bacana, ó, meus parabéns. Falei, tá bom, você identificou que seu aluno tem pé equino, quem vai cuidar dele? Ele tem assimetria de quadril, quem vai cuidar dele? Amigo, você está enganando, você tá fazendo um produto enganando, você está fazendo avaliação. Você só faz alguma coisa se você vai fazer intervenção. Então, a avaliação multifuncional, ela serve para intervenção, para prescrever treino. Tá? E qual que é a prescrição de treino? Ela não vai prescrever VO2, ela vai prescrever o quê? Melhorar os déficits de movimento, é botar o cara no prumo. Você quer fazer... Eu recomendo. Eu tenho um teste, eu tenho um curso, um teste que é o PSE. É frequência cardíaca máxima baseado em PSE. Ele complementa, mas não é avaliação. É um teste de frequência cardíaca máxima para eu prescrever treinamento metabólico. A avaliação multifuncional, ela não é para prescrever potência anaeróbia lática, potência aeróbia, sabe? Força explosiva, força... Não. Ela é para avaliar e colocar o indivíduo, que eu vou mostrar para a turma aqui, quer ver? Ó, tá vendo? Ó, tá dando para ver? Esse é um cara, vocês estão vendo aí, pessoal? Aí, ó, olha os déficits de movimento dele. Ele fez um avanço a fundo. Olha lá, ele caiu para frente, porque ele tem uma discopatia lombar. Então, ele não tem estabilidade na lombar. Então, esse é um déficit de movimento. Qual que é o déficit dele? Estabilidade da lombar. Então, ele precisa fazer o quê? Fortalecer a lombar. Então, esse é um exemplo, né, Giba, da avaliação. Ela vai te ajudar a prescrever o quê? O que a gente chama de exercícios multifuncionais educativos. Botar o cara no prumo. Se ele tem boa estabilidade, mobilidade e consciência corporal, ele vai estar preparado para a força dinâmica, depois para a força hipertrófica e para a potência. Tá? Então, essa é vamos dizer assim, é a questão, né, do foco da avaliação. Espero que eu tenha respondido a pergunta do... Então, cada protocolo tem uma finalidade. Perfeito, Mauro, perfeito. Muito bem, tem mais uma pergunta aqui, cadê ela? Deixa eu achar. Pessoal, quem por acaso não consegue entrar no grupo aqui pelo link que eu passei, porque ele não é um link, né? Você teria que, acho que, clicar, copiar e colar, talvez. Se você não conseguir, manda mensagem inbox aqui na Test Trainer ou manda no do Mauro, tá? Que a gente manda o link para vocês entrarem no grupo, tudo bem? E entra, tá? Porque vai ter muita surpresa por lá. O Mauro falou que amanhã vai liberar um bate-papo, vai tirando algumas dúvidas e aí a gente vai acrescentando aí tudo isso para poder ajudar vocês a terem mais resultados. Tem um detalhe aí que eu acho que, não sei se tem essa pergunta aí, eu vou falar já, mas não é só a avaliação. Então, quando a pessoa ela tem todas as informações da avaliação multifuncional, automaticamente ele já tem, né, eu acredito que seja isso, né, Mauro? Essa possibilidade de o que ia acontecer na avaliação já ter um direcionamento no ponto de vista da prescrição. É isso, Mauro? Perfeito. Então, Giva, é assim. É muito importante que quando a gente pensa em prescrição de treinamento, você tem que considerar dois aspectos. O primeiro é o objetivo do aluno, porque ele está te contratando. Então, ninguém vai te contratar porque tem encurtamento de sólio, porque tem estabilidade lombar, porque tem assimetria de valgo. Não, ele vai te contratar porque ele quer emagrecer, quer ficar em forma, tá ok? Então, é o objetivo do aluno. A avaliação multifuncional,
A grande sacada é que ela mostra os déficits de movimento. Vou mostrar uma coisa aqui para você. Quer ver aqui? Dá uma olhadinha nisso, Giva. Ó. Certo. Tá vendo? Aqui, ó. Um e o outro. Tá? Olha do lado esquerdo, olha o braço do cidadão onde estava. Tá? Aqui. Tá vendo? Uhum. A altura do braço E foi na dele. primeira análise. Na primeira análise. E depois, na segunda. Foi um pouquinho mais para trás isso, a câmera, isso. Aqui. Tá vendo? Tá, show. Então, esse indivíduo, ele que precisava ficar em forma, ele tinha dor no ombro, não sei o quê, e ele participou em grupo, não foi treinamento personalizado. Ele tinha uma síndrome chamada de ombro congelado. Então, no aquecimento, na primeira fase do treino, ele fazia exercício de mobilidade de ombro, alongamento de peitoral menor, dilatismo do dorso, isso no aquecimento. Então, o que aconteceu? A avaliação multifuncional deu o quê? Deu indicações para ele realizar movimentos para melhorar a mobilidade de ombro. Agora, imagine esse cara, chega numa academia qualquer aí e tá lá na ficha, não faz a avaliação dele, viu, Giba? Aí tá lá na avaliação, show de press e corda naval. O cara com o ombro dessa natureza. Se arrebenta o cara. Né? Vai ter limitação aí, vai ter problema, né? Limitação. Então, a avaliação, ela não muda o foco do treino do aluno, sabe, Giba? Ela vai mostrar o que ele precisa, mas é um olho no peixe, olho no gato. Eu preciso montar um treino para ele emagrecer. Ele precisa ter intensidade. Só que, pera um pouco. Se ele quer emagrecer e quer usar exercícios de mais intensidade, quais que são os limites dele? É isso que ele não pode fazer. Então, eu vou fazer os ajustes. Eu vou dar um exemplo prático. Mostrar aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui, você quer ver? O que a gente viu, Giva, na nossa avaliação? Nós vimos que a gente viu que um número, 60% das pessoas que entram, vou botar o slide aqui, fica legal para o povo ver. Aqui, chegou. Dá uma olhadinha nisso aqui, Giva. Ó. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui, ó. Tá vendo? Não tô conseguindo entender o que é, mas tô vendo. Tá vendo? Ó. Tô vendo a análise, as setinhas. Então, tá vendo? Olha o braço dele onde é que tá, olha o calcanhar dele, tá vendo? Olha lá. O calcanhar dele. Sim, agora eu vi. Olha o braço onde é que tá na frente. Então, esse é um típico agachamento horrível. E aí, o que acontece, Giva? Olha, a gente testou, tá aqui no estudo nosso, 56% dos caras que entraram nesse programa, aluno ingressante de academia, não sabe agachar. Então, a avaliação multifuncional diz assim, olha, 60% das pessoas não deve fazer agachamento livre, porque não sabe. O que eu preciso fazer? Não vai agachar? Não. Se for sentar e levantar no banco, ok. Agora, com peso, com barra nas costas, não. Carga. Então, eu preciso melhorar o padrão de movimento dele. E a hora que ele conseguir agachar corretamente, com peso do próprio corpo, eu vou colocar carga. Então, a avaliação mostra isso daí, ela te dá caminhos. Mas, professor, o meu aluno, mas ele quer treinar a perna. Faz o afundo. O afundo, mecanicamente, você não tem. O estresse na coluna lombar é muito pequeno. E o pé da frente não está em dorsiflexão, ele está alinhado em 90 graus. Então eu consigo ativar os músculos das pernas com a mesma intensidade do que o agachamento. E o afundo é menos. E fica mais fácil, tá entendendo? Então, gente. Menos risco, né? Isso, então, coach, você está dizendo aí. Claro, colocar. Agora, como é que eu vou corrigir o agachamento? É com auxílio, é fazer todo um trabalho. Ele tem encurtamento de sólio. Preciso melhorar o sólio. Ele tirou o calcanhar do chão, é o sólio. O tronco caiu para frente, então é lombar. Ele flexionou pouco o quadril. Puta, é reto femoral. A gente acabou de fazer um estudo agora, a incidência, Giva, a gente fez o teste de Thomas. A incidência de encurtamento de reto femoral e lupsoso é assustador. Dá 20 graus em média. Então, quem que alonga reto femoral lupsoso? Ninguém.
Ninguém. Então, se você quer Tá esquecido, agachar... né? Hã? Tá Então, esquecido, né? é esquecido. O cara quer meter carga, quer me agachar com carga. Então, quer dizer, Entendi. então essa é a pegada. Muito bem. Mauro, ó, falta menos de 10 minutos praticamente para a gente bater a nossa meta do Instagram, que fecha 1 hora. Primeiro, pessoal, quem curtiu já esse bate-papo hoje? Quais foram os insights que vocês tiveram? Escreve aí para a gente, dá aqueles coraçõezinhos que a gente adora. Não se esqueçam que amanhã às 10h30 a gente está novamente. O tema ele vai dar uma continuidade. Daqui a pouco o Mauro vai falar um pouco sobre qual vai ser o tema de amanhã, tá bom? E eu vou fazer um bate-bola mais bate-pronto, assim, mais objetivo, Mauro, para a gente tentar responder as perguntas de todo mundo. Eu Tá te ok. passo a pergunta e você responde ela assim bem Rapidinho, vamos lá. rápido, tá? O Leonardo perguntou: tem algum padrão respiratório avaliado na avaliação multifuncional? Não, existe exercícios específicos de exercício de respiração. A gente ensina, a gente não avalia. A gente faz o Perfeito, exercício respiratório e aí a gente observa o aluno e faz orientação. Então, é o exercício respiratório. Na avaliação não existe o específico, é separado. perfeito. Duas pessoas perguntaram aqui o que existe de literatura sobre o assunto avaliação multifuncional. Então, existe o nosso livro, nós temos um livro publicado, tá? Eu tenho um livro que a gente tem o livro Avaliação Multifuncional publicado, está em e-book, né, foi baseado em 80 artigos científicos e em 12 livros que a gente pesquisou, mais a minha tese de doutorado, que é sobre o teste de avaliação a fundo. Então, a literatura, quer dizer, os testes, Giva, os testes estão referenciados na literatura, é Kendall, é Thomas, tá? Então a gente. E o único material que tem, né, o único material que tem é o nosso livro, onde a gente colocou toda essa experiência, toda essa avaliação e transformamos isso num livro. Tá? Então, essa é a Show. referência. Agora, existem testes similares. O National Academy of Sports Medicine citam testes qualitativos, o Brumit, a NSM, o FMS. Existem 5 ou 6 outras propostas que citam, mas formatado, sistematizado é o nosso. Show, show. O pessoal está falando aqui também, teve umas 2, 3 perguntas, eu estou sintetizando, tá, galera? São quantos testes na avaliação multifuncional e se tem algum que você considera alguns mais importantes? Então, Giba, esses são 10 testes e o interessante, quando você está bem treinado, você consegue avaliar todo mundo em 20 minutos. Porque são testes de poucas repetições, são testes qualitativos. Então, não é um teste que você vai fazer até a força máxima, sabe? Repetição máxima, maior tempo possível. Então, são 10 testes. Você tem testes globais, que você tem uma avaliação global. Depois você tem 2 testes específicos para o core. E você tem testes específicos para o complexo articular do ombro e do quadril. Assim você tem uma visão global do aluno. A gente recomenda que faça os 10. Agora, se você quiser fazer só 1 ou 2 ou 3, ele é customizado. Tá? Você pode fazer de acordo com a sua... A gente recomenda que faça os 10. E com um detalhe, se o aluno sentiu dor ao realizar um teste, ele não é feito. Agachou, sentiu dor no joelho, manda investigar. Tá? Então, sinal de dor não é um teste de patologia, é um teste de déficit de movimento. Perfeito. De quanto em quanto tempo é recomendado refazer a avaliação, Mauro? Olha, eu normalmente 16 treinos, dependendo do déficit de movimento, tá? Dependendo dos déficits de movimento. Mas, por exemplo, 16 treinos você tem resultados. Um exemplo prático. No teste de prancha, se você pega um indivíduo que tem baixa capacidade funcional, 8 treinos bem feitos de core, você melhora 40% para o core. Aí vai depender, eu recomendo para você fazer a avaliação depois de pelo menos 16 treinos. Se a pessoa treina 2 vezes por semana, são 2 meses. Agora, nada impede que de 8 treinos você escolha um ou outro teste e possa fazer. Certo. Tem aqui já algumas pessoas que estão perguntando, pergunta sobre curso, se tem curso em cidades, tal. Então,
o curso você tem ele online, né, ô Mauro? Nós temos uma versão online, sim, são 65 vídeos. O curso são 65 vídeos e você consegue, da sua casa, em qualquer lugar do seu tablet, você consegue fazer o curso. Tá? Nós temos esse curso, sim. Legal. Inclusive, Lembrando, pessoal, Giba, ó, pode amanhã é falar. aula prática, e amanhã nós vamos transmitir lá do Instituto Mauro Zelini, eu e o Rafael. O Rafael não entrou hoje, que a gente ia explicar amanhã, nós vamos transmitir ao vivo. Nós temos o nosso curso Show. online, EAD online. Agora amanhã o Rafael já deu um toquezinho. Amanhã nós vamos transmitir lá do Instituto, vamos mostrar na prática esse negócio. Vai ser uma live Muito prática. bom. Muito bom. E tem gente até pedindo o link do curso. Pessoal, é o seguinte, ó. Se alguém que está aqui ainda não está no grupo do WhatsApp, tá bom? Manda um inbox aqui no Instagram da Test Trainer, ou manda um inbox no Instagram do Mauro, tá bom? Ou até do Rafa Ghiseline, tá bom? Manda, porque eu vou convencer o Mauro aí, essa semana ainda, a fazer uma oferta do curso online dele, tá bom? Por quê eu estou fazendo isso? Porque eu sei que vai ajudar vocês a terem mais resultados na ponta. Inclusive, amanhã vai ter essa parte prática com ele e com o Rafa lá no Instituto, que eles vão fazer uma parte prática, dar uma degustação de como a coisa funciona, tá certo? E na quarta-feira, aí eu vou entrar na minha zona de conforto, porque eu vou falar sobre como você vai ganhar dinheiro com isso, tá bom? Como você vai poder melhorar Perfeito, seu ticket fantástico. médio, como você vai falar sobre... E eu, Mauro, vou até pensar aqui também, eu vou até pensar, talvez amanhã, eu vou pensar no que dá para fazer amanhã ou na quarta a gente fala. Eu vou criar um bônus meu especial para colocar dentro Fantástico. do seu curso, beleza? Você topa? Perfeito, fantástico. Vamos nessa. Vai ser maravilhoso. Um bolo especial do professor Giva. Show de bola, show de bola, show de bola. Deixa eu ver aqui se tem mais um ou dois comentários aqui. A galera tá falando que curtiu bastante aqui, curto e objetivo, direto ao ponto. Você vê que é isso, né, pessoal? É um bate-papo direto, enriquecedor. Pô, a gente ficou feliz aqui, batemos 130 pessoas online, tem um monte de gente aqui ainda. Eu sei que vocês vão acordar amanhã, 5 da manhã, 6 da manhã, e tá aqui com a gente, né? E eu espero de verdade que isso tenha Ajudando. ajudado, tenha tido proveito para vocês. Deixa eu só olhar aqui se tem mais alguma pergunta que passou em branco. Lembrando que quem não tiver no grupo, terminando aqui, manda inbox, tá? Que a gente manda o link. Eu deixei fixado aqui o link, mas ele não entra direto. Você tem que salvar esse link e jogar na sua URL, tá? No navegador. Aí, o Samir, os alunos aí, eu tenho certeza que eles vão gostar muito. Amanhã a pegada vai ser grande, né, Giva? Mauro, quer fazer alguma consideração final enquanto eu vou caçando aqui algum comentário? A gente tem tipo 1 minuto, tá? Mais ou menos, 1 minuto e meio. Ó, então vamos deixar o nosso. Obrigado, Giva, pela ajuda, obrigado, fantástico. A turma do João Pessoa, chama que nós vamos, né, Giva? Chama a turma aí que nós pegamos e Chama vamos que dar um nós curso aí vamos. para a turma desse Brasil afora aí, né? A nossa pegada é essa, é ajudar a turma. Show de Tem bola. sim, tem Pessoal, a eu não. planilha sim. Jô, só dizendo, tem as planilhas sim, tem as planilhas sim, que de se tá fraco, regular, bom, é um teste quali quant com classificação sim. Maravilha, estou vendo aqui também. Bom, pessoal, se passou alguma pergunta em aberto, tá? Se desculpa, a gente é porque é mais difícil controlar aqui no Instagram, tá bom? Mas amanhã, quem tá com a gente 10h30, hein? Quem tá com a gente 10h30 da noite, levanta a mão. E aí eu vou fazer um Manda desafio umas para vocês, tá coraçõezinhos bom? aí. Eu vou fazer um desafio. Traga mais um amigo seu. Pensa num amigo seu. Não pense em dois, em três. Não, uma pessoa que você acha, que você não acha não, que você tem certeza que precisa desse conteúdo que a gente está conversando. Quem é essa pessoa? Pensa nela, entra no grupo do WhatsApp. Depois lá no grupo também eu vou até mandar, não mandei ainda o link para quem quiser compartilhar, porque quanto mais gente melhor, tá bom? Obviamente os grupos estão quase cheios, nem sei se cabe mais 50 ou 60 pessoas no grupo, somando todos, tá?
mas pense em alguém, traz alguém aqui, ó, tá dando 25 segundos restante. E amanhã, 10h30, anota na sua agenda, põe o celular para despertar, para você não esquecer que amanhã a gente está aqui ao vivo. Maurão, manda um tchau aí que você